Mas vamos lá. Próxima questão. Essa questão aí eu não tinha ativado o gravador e ficou um pouco defasado, mas não tem problema, é uma questão fácil. O importante é essas questões difíceis que Gabi tem que ter o acesso também. Tudo de boa até agora? Sim. Então vamos para a próxima. Rapaz, cadê essas questões difíceis? Não chega mais não, hein? Ou é eu pedir aparecer uma. 22 questões, Luca. 22 questões. Eu vou começar agora a pular para umas questões difíceis mesmo. Viu? Aí depois a gente vai voltando. Vou seguir o conselho de Tyson. É isso que eu falei, porque senão não vai dar É, tempo. é melhor a gente ir para as questões difíceis. Primeira questão difícil do dia. Questão 7. Assim, o intuito era para ser em homenagem para a questão de uma futura advogada, né? Mas me contaram a história errada. Aí não tive o que fazer. Eu criei uma Mas questão. você não contou a história errada e você, que tem tanta coisa na cabeça, É, esqueceu. Sim, o problema foi esse é porque eu fiquei na dúvida, entendeu? Porque é difícil, gente, memorizar tanta e coisa assim. todo dia você falava futura médica pra mim. Eu não sei como é que eu esqueci dessa questão, desse fato não. Eu tô tentando entender como é que eu esqueci. Eita, essa questão aqui é boa, viu? E aí, quem quer ler? Mas agora devagar, porque eu vou anotando umas coisinhas aqui pra gente discutindo depois. Agora é sim. Tá bom, vou. Durante a construção de uma usina hidrelétrica em uma região da Caatinga, a advogada Tainá, não gostei, responsável por assessorar juridicamente o empreendimento, foi acusada de negligência a não considerar os impactos ambientais sobre as diferentes espécies nativas. As suas interações ecológicas com os fatores abióticos da região, a notícia gerou debate em uma aula de biologia, em que se discutiam os níveis de organização biológica. Considerando que a caatinga é um bioma com elevada biodiversidade, adapta a condições ambientais extremas e que a construção de usina alteraria significativamente as relações ecológicas locais, responda. Qual o nível de organização biológica foi diretamente negligenciada no caso relatado? Ecossistema. Pronto, calma, ué, resolveu já. Ó. Um ponto que é ecossistema. Porque ó, ele falou de fatores abióticos e bióticos sobre as diferentes espécies nativas e suas interações ecológicas com os fatores abióticos. Quando eu falei lá que as espécies interagindo com o ambiente, com o clima, com os recursos hídricos, eles estão diretamente relacionados, então são um ecossistema. Até aí tudo de boa? Tá tranquila? Tranquilo, botei isso também. Pronto. E a letra B, como é que ficou? Eu, Explique como a compreensão desse nível de organização é essencial para uma tomada de decisão ambientalmente responsável em projetos de grande impacto ecológico. eu não soube formular muito bem a frase, mas eu coloquei para saber quantas espécies serão afetadas. Acho que a gente pode dar uma melhoradinha na questão da resposta. Mas tu tá já indo em um caminho. E você tá aí. Eu também não soube relacionar muito bem, não soube formular muito bem essa resposta, mas eu coloco assim, pois como estão falando de fatores abióticos, ou seja, não tem vida, e bióticos, diz que os fatores abióticos não influenciam nos impactos ambientais sobre espécies e suas interações. E o ecossistema relaciona essas duas teorias. Por esse motivo, é bom relacionar os termos e condições para a melhor decisão. Tu foi tu foi caminhando, aí eu acho que tu acabou pegando, eu não sei se tu percebeu, mas tu pegou um pouco do enunciado dele, mas é muito nessa perspectiva. Mas qual é o ponto-chave dessa questão? Imagine aí, se ele está falando que vai construir uma usina hidrelétrica, deixa eu ver aqui, usina hidrelétrica. Em uma usina hidrelétrica vai usar que recurso natural? O que é usina hidrelétrica?
Pronto. Usina hidrelétrica é uma instalação, é como se fosse uma indústria que utiliza água para conseguir promover energia, fornecer energia para nossas casas. Isso que é uma usina hidrelétrica. Eu acho que aqui era para ser hidro, né? Hidroelétrica. Eu acho que deve ter perdido um O aqui no processo. Hidroelétrica. Então, qual é o recurso que uma usina hidroelétrica, hidro de água, utiliza? Água. Pronto. Vou colocar H2O aqui para vocês se acostumarem com as nomenclaturas. Pronto. Se é sobre a água, quando ele pergunta para você explicar por que é importante compreender um ecossistema, é você entender que a água vai influenciar a vida dessas espécies. Por exemplo, se você poluir a água, o que vai acontecer com as espécies? Elas vão ter água para sua sobrevivência? Não, elas vão morrer. É isso que a questão está querendo que tu correlacione, tu entenda. Um ecossistema, um fator abiótico, que é o clima, que é o solo que vai estar alterado lá, que vai ter construindo essa usina, era o solo que antes era habitado por animais. E esses animais vão para qual vão ter qual destino? Conseguiram agora ter tipo um vislumbre de como é essa questão? Sim. Ó, eu vou recapitular. Ele pergunta: explique como a compreensão desse nível de organização é essencial para a tomada de decisão. Bom, a gente tem que entender que o ecossistema é abiótico, mais biótico. Isso aqui não existe não. Biótico. Pronto. O fator biótico que ele fala pode ser a água, o solo, até o clima. Pronto. E o biótico é as diversas espécies. O abiótico, esses dois, abiótico e biótico, eles sofrem uma coisa chamada de interação. Ou seja, um se interage com o outro, um bate na porta do outro. Interação. Quando Tainá ela for mexer nesse local, nos fatores abióticos, esses fatores de solo, de clima, que é como se fosse a casa dessas espécies locais, dessas espécies nativas, ela vai gerar um grande impacto ecológico porque ela negligenciou que tinha que proteger as espécies, que tinha que usar um local que não tivesse tantas espécies. Eu não sei nem se essa solução é plausível, teria que remanejar um pouco. As espécies nativas de plantas, por exemplo, poderiam serem transplantadas em outro local. Mas ela não fez isso. Ela só fez a limpeza da área e instalou a construção. Aí o entendimento da questão é: quando ele desmata aquele local, compacta o solo, mexe com a água, está afetando as espécies locais. Para responder a questão, é indiscutível tocar esses pontos. Tu falar o que é uma comunidade, que a comunidade é o conjunto de espécies, que eu já falei aqui de biótico espécies, e dizer que elas se interagem com os fatores abióticos, e que quando a gente mexe no fator abiótico, vai mexer na vida das espécies. Isso aqui eu vou tentando explicar um pouco de uma forma mais sucinta e mais resumida. Agora pronto. Eu vou pedir agora do que vocês entenderam, como é que vocês explicariam agora, a partir de uma breve explicação como essa alternativa em específico. Fala primeiro, Thay. Não, só tu vai falar primeiro. Tu primeiro, amiga, deixa. Olha, então vamos fazer de novo. Ó, vamos por outra perspectiva. É o seguinte: se por acaso nós continuarmos poluindo as águas, vamos ter água para a nossa vida? Água disponível?
Pronto. Então,